Queridos irmãos, nessa manhã de domingo, mais uma vez nós estamos reunidos para estudar a palavra do Senhor. Nós vamos ler o profeta menor Obadias, é um dos livros, é o menor livro, o menor profeta. Nós vamos ler capítulo 1, o único capítulo. São 14 versículos que vamos ler para a nossa meditação nessa manhã. Ouça a palavra do Senhor e acompanhe na sua Bíblia. Visão de Obadias, assim diz o Senhor Deus a respeito de Edom. Temos ouvido as novas do Senhor, e às nações foi enviado um mensageiro que disse: Levantai-vos e levantemo-nos contra Edom para a guerra. Eis que te fiz pequeno entre as nações, tu muito desprezado. A soberba do teu coração te enganou, tu que habitas nas fendas das rochas, na tua alta morada, e dizes no teu coração: quem me deitará por terra? Se te remontares como a águia e puseres o teu ninho entre as estrelas, de lá te derribarei, diz o Senhor. Se viessem a ti ladrões ou roubadores de noite, como estás destruído, não furtariam só o que lhe bastasse? Se a ti viessem os vidimadores, não deixariam pelo menos alguns cachos? Como foram rebuscados os bens de Esaú, como forem esquadrinhados os seus tesouros escondidos? Todos os teus aliados te levantaram para fora dos teus limites. Te levaram para fora dos teus limites. Os que gozam da tua paz te enganaram. Prevaleceram contra ti. Os que comem do teu pão puseram armadilhas para os teus pés. Não há em Edom entendimento. Não acontecerá naquele dia, diz o Senhor, em que farei perecer os sábios de Edom, e o entendimento dos montes de Esaú? Os teus valentes, ó Temã, estarão atemorizados, para que do monte de Esaú seja cada um exterminado pela matança. Por causa da violência feita a teu irmão Jacó, cobrir-te-á a vergonha e serás exterminados para sempre. No dia em que, estando tu presentes, estranhos lhe levaram os bens, estrangeiros entraram pelas portas e deitaram sorte sobre Jerusalém, tu eras um deles. Mas tu não devias ter olhado com prazer para o dia do teu irmão, o dia da sua calamidade, nem ter se alegrado sobre os filhos de Judá no dia da sua ruína, nem ter falado de boca cheia no dia da angústia. Não devias ter entrado pela porta do meu povo no dia da sua calamidade. Tu não devias ter olhado com prazer para o seu mal, o dia de sua calamidade, nem ter lançado mão dos seus bens no dia da sua calamidade. Não devias ter parado nas encruzilhadas para exterminar os que escapassem, nem ter entregado os que lhe restaram no dia da angústia. Vamos orar a Deus. Essa manhã nós vamos estudar a atualidade de Obadias. Vai ver um profeta pequeno, falando de um tema real, tão atual quanto nos dias que ele viveu e profetizou a respeito da palavra do Senhor. Oremos ao nosso Deus nessa manhã. Pai amado, nessa manhã, quando abrimos a palavra do Senhor, pedimos entendimento da mesma. Sabemos que o Senhor é Deus Todo-Poderoso, que não há tempo, o Senhor pode falar conosco em todo o tempo. Então, nessa manhã, fala aos nossos corações. Usa esse profeta menor para nos ensinar a verdade que o Senhor quer aos nossos corações nessa manhã. E permita que nós venhamos nos corrigir se assim estivermos errados, Pai, para que possamos agradar o Senhor, vivemos dentro da Tua vontade. Guia-nos, ó Deus, nessa manhã. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, certamente Obadias é o livro menor lido, ou menos lido de todo o Antigo Testamento. Talvez por ser o menor. Contudo, por ser pequeno e não ser muito lido, não quer dizer que não seja importante, pois sua mensagem é necessária para os nossos dias. Veremos isso no decorrer dessa lição. Veremos que existe uma perfeita sintonia entre a época de Obadias e a época dos nossos dias. Naquele tempo, a inimizade entre os povos estava presente. E hoje, será que a inimizade está presente nos líderes dos países? O que é preciso fazer para amenizar a situação? A lição de hoje será de grande proveito para darmos uma resposta adequada a esses problemas.
Então, irmãos, essa manhã, eu e você, nós vamos ver que inimizade é algo real na vida das pessoas, nas igrejas, nos países. E eu gostaria que, ao olharmos para o tratamento de Deus com Edom, nós pudéssemos observar como agir e corrigir isso, e como igreja, sermos aqueles proclamadores da verdade, mesmo que as pessoas não ouçam, nós precisamos falar. O nome de Obadias significa servo de Javé. Ele foi fiel, ele proclamou o que o Senhor dizia. Ele viveu numa época difícil. Alguém presume que ele viveu no período do exílio na Babilônia, aquele período onde durou 70 anos, onde o povo ficou exilado na Babilônia. Obadias fala dos pecados, dos castigos de Edom, povo vizinho que colaborou com Nabucodonosor na devastação empreendida contra Jerusalém. No verso 11 e 12, o profeta diz o seguinte, referindo-se a Edom: mas tu não devias ter olhado com prazer o dia do teu irmão, o dia da sua calamidade, nem se alegrado sobre os filhos de Judá no dia da sua ruína, nem ter falado de boca cheia no dia da sua angústia. Essa atitude explica pela própria história que os edomitas são descendentes de Esaú. O primogênito de Isaac, ele perdeu a herança da progenitura e a bênção do pai mais velho, seu pai velho. A partir daí surgiu uma inimizade entre os dois povos, ou entre os dois irmãos. Assim os judeus entraram em Canaã, e Edom negou-lhe passagem. Assim os judeus, ao entrarem em Canaã, Edom negou-lhes passagem. Está registrado lá em Números 20, 14 a 21. E muitos outros incidentes mostrou a rivalidade de Edom e Israel, que era algo perpétuo. O livro de Obadias contém 21 versículos. A síntese dessa profecia está assentada em duas coisas: o pecado iminente e o castigo que iria cair sobre os edomitas, descendentes de Esaú, e a restauração e a felicidade de Israel. Então, observe que, se nós fôssemos resumir, nós iríamos dizer que essa profecia trata desses dois assuntos: os pecados dos edomitas e a restauração e a felicidade de Israel. E no finalzinho, lá no verso de número 21, diz assim: e o reino será do Senhor. Nós vamos perceber o controle, o domínio e a ação de Deus em todo o tempo. Então, a primeira coisa que eu queria lembrar você é que Obadias, ele escreve, ele fala de problemas atuais que nós vivemos. E a primeira coisa que eu quero destacar é a inimizade gera conflitos. Observe, amizade é um relacionamento muito sublime e pode existir entre o ser humano. É algo bonito e agradável. Contudo, o contrário também é verdadeiro. A inimizade é a pior coisa que pode existir entre o ser humano. É algo terrível e desagradável, principalmente quando ela existe dentro da mesma família, da mesma raça. Quando isso acontece, um grande problema surge, pois onde há inimizade, os problemas surgirão como consequência natural. Observe, se nós olharmos para a vida de Isaac e Jacó, aquele momento na vida daqueles dois jovens criou uma inimizade entre eles. Isso perpetuou pela vida toda. Nós vamos perceber então que quando não há amizade, quando há inimizade, então não existe paz entre as pessoas. E Jacó e Esaú viveu assim, eles foram rompidos a amizade deles. E quando surgiu a inimizade, então um grande problema surgiu também. Quando há inimizade, não há diálogo, não existe respeito, não existe amor. O que existe é desrespeito, ódio, e é um prelúdio para a guerra. Observe que aqueles homens que viviam dentro do mesmo lar, agora inimigos, e depois uma nação inteira torna-se inimiga da outra nação. A igreja de hoje é como Obadias. Nós precisamos falar e proclamar uma mensagem
condenando esse tipo de coisa. Onde há separação, a igreja deve convocar e pregar a união. Onde há ódio, ela deve viver e promover o amor. Onde há desrespeito, ela é chamada para promover o respeito. Todo o problema foi gerado pela existência de uma inimizade antiga. E a maioria dos problemas surgem como fruto de uma inimizade. Cabe à igreja, então, cada vez mais promover a amizade entre as pessoas e, sobretudo, entre os irmãos. Segunda coisa, a violência agrava os conflitos. Observe que eles, então, agora inimigos, surge, então, desse ambiente hostil, violência. O problema já existia, pois Edom e Israel eram inimigos de fato. A situação foi agravada pela violência. E depois dessa violência, Obadias é convocado pelo Senhor para proclamar o castigo que estava para vir sobre os edomitas. Quando nós lemos esse pequeno trecho da palavra de Deus, o profeta mostra como os edomitas resolveram apoiar a invasão de Israel por Nabucodonosor. E o verso 10 descreve a violência que tinha. Por causa da tua violência feita a teu irmão Jacó, cobrir-te-á vergonha e será exterminado para sempre. Note que Deus desagradou da maneira que Esaú tratou os descendentes de Jacó. Deus havia então escolhido Israel para fazer dele uma nação, e Jacó agora é o Israel de Deus. E os edomitas então não permitem passagem para o povo de Israel, e Deus então trata com muita dureza, e Deus extermina todo o povo dos edomitas. Deus promete, faz isso. Então note que os conflitos se agravam quando surge prática de violência. E não é só Obadias, mas Jeremias também fala e profetiza sobre o erro dos edomitas. Ninguém mais restará da tua casa. Lá em Jeremias 47, do verso 7 a 16, o verso 18 diz assim: essa profecia foi totalmente cumprida, pois nenhum edomita existe no mundo. Hoje, cumprindo também a palavra do Senhor a Jeremias, todas as cidades se tornarão em assolações perpétuas. Então não existe mais ninguém de Edom. Se nós olharmos para o Antigo Testamento, nós vamos perceber que essas coisas aconteceram por causa da violência, pela maneira que os edomitas trataram o povo de Israel. Então, sem dúvida nenhuma, a violência foi o grave pecado de Edom. E é também hoje o grave problema do nosso século. A violência tem destruído família, é o pai que espanca o filho, espanca a esposa, o filho que assassina o pai. A violência dentro da sociedade. Uns sequestram outros, os outros assaltam outros. A violência entre os países. Um invade o menor e o mais rico violenta o mais pobre. Violência é com a natureza. Até mesmo contra a natureza, onde as matas, os bichos são destruídos a cada instante. O que Obadias fez? Ele proclamou uma mensagem corajosamente. E é o que nós temos que fazer hoje. Mesmo que a mensagem da igreja não seja acatada, ela precisa falar, ela precisa condenar esse modelo violento caracterizado em nossos dias. Lembremos que o apóstolo dos gentios disse assim: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12, 2. Precisamos tomar uma postura e afirmar sem medo de errar. A violência será severamente castigada, pois toda a lei foi resumida num só princípio, na prática mais concreta, o amor. Então nós sabemos que a violência, então, traz um prejuízo dentro da sociedade. E os conflitos, então, vão ampliando. Mas nós temos a solução para isso. E o profeta fala lá no finalzinho do texto: salvadores hão de subir do monte Sião, para julgarem o monte de Esaú, e o reino será do Senhor. Então Deus promete que haveria restauração naquela situação. E
A terceira coisa que nós precisamos lembrar é que a chegada do reino soluciona os problemas ou os conflitos. Então, a chegada do reino é a solução para todos os conflitos. Por isso, onde existir as forças do anti-reino, a inimizade, a violência e o ódio, o reino é convocado para penetrar como fermento numa massa e influenciar o ambiente violento com o não violento. O reino de Deus não há lugar para a violência. Observe o que Mateus registra no capítulo 5, verso 5. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Mateus 5, 9. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Então a igreja é convidada a ser aquele que promove a paz. E com a morte de Jesus, os propósitos do Salvador de Deus foram realizados. O reino agora há de reunir um corpo só, os filhos de Deus, que andavam dispersos. Se nós lembrarmos aquele momento que antecede a morte de Cristo, sumo sacerdote Caifás, ele faz essa declaração lá em João 11, 52. Não somente pela uma nação, mas também reunir em um só corpo os filhos de Deus que andam dispersos. Então Jesus, na sua morte, ele reúne os gentios e judeus num só corpo, igreja. Então observe que a presença do reino, ela traz unidade, ela traz amor, ela traz vida eterna. Enquanto a violência traz morte, a paz, a alegria, vem por meio daquele que promove a paz, por meio daquele que é a alegria. Então, nessa manhã, eu queria que você lembrasse, né? O reino será do Senhor. O povo de Deus nunca duvidou que Javé estaria controlando todos os acontecimentos como rei, pois o povo de Deus sempre aguardou a plena expressão e o reconhecimento de seu governo soberano. Lá em Apocalipse 11:15 diz assim: os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Então nós devemos lembrar que Obadias também anunciou que haverá livramento, e o problema será solucionado com a chegada do reino. Então a grande responsabilidade que nós temos hoje como igreja é que o reino já está em nós, já está presente nos nossos dias, e a igreja, como parte integrante, como súditos do reino, devemos evidenciar pela vida e pela prática que ela está no mundo para lutar contra as forças do anti-reino. Aqui é que Obadias é mostrado como os edomitas. O reino será do Senhor, e os súditos terão de lutar. E essa é a segura esperança do povo de Deus. Então, nessa manhã eu queria que você lembrasse, nós temos aqui algo atual. Obadias fala da inimizade e dos conflitos que acontecem. Obadias fala que a violência agrava os conflitos, mas ele fala também da solução, que é Jesus Cristo. E o reino será do nosso Senhor. Então, nessa manhã nós somos convidados, né, a ser promotores da paz. Temos aqueles pacificadores, temos aqueles que criam uma amizade profunda, uma amizade real. E nós vamos perceber que Deus quer que nós realizemos isso para a glória, honra e louvor do nosso Deus. Vamos agradecer a Deus, vamos orar nessa manhã, agradecendo pela palavra do profeta. É uma página quase, mas ele nos traz maravilhas, ele nos traz a esperança do livramento do Senhor para o seu povo, que é a igreja. Vamos orar? Pai amado, nessa manhã, quando estamos encerrando esse momento de meditação na tua palavra, pedimos que esse profeta nos incentive, que esse profeta nos mostre as razões pelas quais surgem os conflitos. E, ó Deus, ajuda-nos, né, como igreja, a amenizar, a resolver a questão da violência nos lares, nas nações, por meio do promotor da paz, que o Senhor é o príncipe da paz. Ajuda-nos a levar essa verdade. E aqueles que ouvirem e atenderem estarão fazendo parte do seu reino e gozarão para sempre de vivermos submissos ao Senhor, glorificando e exaltando o seu nome para sempre. Por isso nós te pedimos, no nome do Senhor Jesus.